Seja bem-vindo ao curso de preparação à Escola de Comando e Estado-Maior do Exército. Esta é a videoaula de número 11. Complementa as videoaulas anteriores e se destina a você, aluno do curso de preparação ASM, e aos oficiais participantes do PEP. O nosso objetivo é auxiliar a sua preparação ASM. Para nós, instrutores da Divisão de Preparação e Seleção, é motivo de honra poder contribuir com a preparação de oficiais do nosso Exército. Queremos que você conquiste uma cadeira no curso de Comando e Estado-Maior. Seja bem-vindo à Praia Vermelha. Prosseguindo, veremos agora o objetivo da nossa aula. Compreender as expressões do poder nacional com a finalidade de auxiliar a organização de ideias que poderão compor uma solução às questões do CPSM e do concurso de admissão ASM. Para atingir o nosso objetivo, seguiremos o seguinte sumário. Introdução, que consta das palavras iniciais já proferidas. Em seguida, prosseguiremos abordando o desenvolvimento da nossa videoaula, onde abordaremos os objetivos nacionais, o poder nacional e as expressões do poder nacional. Por último, faremos uma breve conclusão. Antes de iniciarmos a nossa videoaula, propriamente dita, gostaríamos de agradecer a colaboração na elaboração da mesma, dos instrutores da ESG, do Coronel Tiago Castro de Castro e dos instrutores da ICM. Sugerimos que, para uma melhor aprendizagem, você complemente a aquisição dos conhecimentos aqui transmitidos por meio do estudo individual. Para que a aula não se tornasse longa demais, tivemos que resumir muitos conceitos, que poderão ser melhor entendidos com a leitura complementar das bibliografias recomendadas pelo CPSM. Entre as bibliografias recomendadas, relativas à expressão ou campos do poder nacional, destacam-se os manuais básicos da Escola Superior de Guerra, volume 1 e volume 2, e o livro Método, do Coronel Tiago Castro de Castro. Esta videoaula unifica conceitos existentes nas bibliografias recomendadas e apresenta a visão atual da Divisão de Preparação e Seleção da ICM em relação a como melhor abordar as expressões ou campos do poder nacional em uma possível solução de questão. O conhecimento das expressões ou campos do poder nacional é muito importante na preparação para o concurso ASM, pois podem contribuir em muito para a geração de ideias por ocasião da elaboração da solução de uma questão. Antes de abordarmos as expressões do poder nacional, vamos entender primeiro o que são objetivos nacionais e poder nacional. Os objetivos nacionais são aqueles que a nação busca satisfazer em decorrência da identificação de necessidades, interesses e aspirações em determinada fase da sua evolução histórico-cultural. Poderíamos aprofundar mais no conhecimento dos objetivos nacionais, mas por questão de tempo, vamos seguir em frente para abordarmos o objetivo desta videoaula, isto é, a compreensão das expressões ou campos do poder nacional. Em relação ao emprego dos termos expressões do poder nacional ou campos do poder nacional, a publicação Método para a Solução de Questões, do CPSM, no seu glossário de termos, afirma que pode-se utilizar tanto o termo expressões do poder nacional, como também campos do poder nacional. Esses dois termos têm o mesmo significado para fins de CPSM e do concurso de admissão ASM. São, portanto, sinônimos. Vejamos o conceito de poder nacional. Poder nacional é a capacidade que tem o conjunto de homens e meios que constituem a nação para alcançar e manter os objetivos nacionais, em conformidade com a vontade nacional. Portanto, os elementos do poder nacional são o homem, a vontade e os meios. Os elementos básicos da nacionalidade e também os fundamentos do poder nacional são homem, terra e instituições. O poder nacional deve ser sempre entendido como um todo, uno e indivisível. Entretanto, para melhor compreender seus elementos estruturais, podemos estudá-lo segundo suas manifestações, que se processam por intermédio de 5 expressões
a saber, expressão política, expressão econômica, expressão psicossocial, expressão militar e expressão científico e tecnológica. Neste tipo de análise, os fundamentos do poder nacional, isto é, homem, terra e instituições, manifestar-se-ão diferentemente em cada uma das expressões, como você pode ver neste slide. Veja, por exemplo, o fundamento homem, que se manifesta como povo na expressão política, como recursos humanos na expressão econômica e como pessoa humana na expressão psicossocial. Os fundamentos terra e instituições também podem se manifestar diferentemente, dependendo da expressão do poder considerada. Vejamos a seguir o conceito de cada expressão do poder nacional. A partir de agora, vamos mergulhar mais detalhadamente no objetivo principal desta videoaula, isto é, compreender as expressões do poder nacional. Expressão política do poder nacional é a manifestação de natureza preponderantemente política do poder nacional, que contribui para alcançar e manter os objetivos nacionais. Os anseios e aspirações do povo processam-se na expressão política. Para a análise da expressão política, estabelecem-se algumas categorias úteis à compreensão de seus elementos estruturais. Assim, temos como elementos constitutivos da expressão política fundamentos, fatores e organizações e sistemas políticos. Poderíamos aprofundar no conhecimento desses elementos constitutivos de cada expressão do poder nacional, mas por questão de tempo, vamos seguir em frente, abordando o conceito de aspectos que podem compor cada expressão do poder nacional. Com o objetivo de ajudar o oficial que pretende elaborar uma boa solução para a questão recebida, apresentaremos a seguir os aspectos de cada expressão do poder nacional. O termo aspectos que será utilizado é uma tentativa de reunir, de envolver todos os componentes de determinada expressão do poder. Isto é, entenda os aspectos da expressão política como um termo que busca envolver os fundamentos, os fatores e as organizações e sistemas políticos. Portanto, a ideia de nomear de aspectos, essa tentativa de junção dos elementos constitutivos de cada expressão, tem por único objetivo facilitar a geração de ideias por ocasião da elaboração da solução de uma questão que aborde determinada expressão do poder nacional. Assim sendo, para a elaboração da solução de uma questão do concurso de admissão à ECM, que aborde uma determinada expressão do poder nacional, você poderá fazer uso com segurança dos aspectos que serão apresentados a seguir. Aqui estão os aspectos da expressão política. Como já foi dito anteriormente, estes aspectos são uma tentativa de reunir todos os elementos constitutivos de determinada expressão do poder nacional, não impedindo, portanto, a possibilidade que o oficial aluno ou candidato ao concurso de admissão acrescente outros aspectos, fruto do seu estudo individual ou em grupo. Estes aspectos são uma trilha e não um trilho. Esta é, no momento, a visão da divisão de preparação e seleção da ECM em relação a cada expressão do poder nacional. Em uma solução, normalmente, não serão empregados muitos destes aspectos, mas o conhecimento dos mesmos pode facilitar o raciocínio e a produção de outras ideias que irão compor uma boa solução ao problema recebido. Cabe ressaltar que esses aspectos não precisam ser necessariamente decorados com a intenção de serem escritos em uma solução, pois na grande maioria das vezes, esses aspectos irão apenas auxiliar a geração de novas ideias que deverão ser escritas na solução. A separação dos aspectos por números e letras neste slide tem por único objetivo facilitar a organização dos mesmos. Não significa que os números sejam mais importantes que as letras, mas apenas que possuem uma certa relação. Os aspectos identificados com números e com letras são, portanto, igualmente importantes.
Vejamos com detalhes os aspectos da expressão política. Situação geopolítica, condicionamentos históricos, sistema jurídico, legalidade, Estado, formas de Estado, cidadania, Constituição, símbolos nacionais, limites, fronteiras, território, soberania, autodeterminação, áreas vitais, povo, sociedade, nação, serviço de inteligência, diplomacia, organização político-administrativa, poderes, executivo, legislativo, judiciário, sistema político, governo ou autoridade, legitimidade, governabilidade, governança, formas de governo, sistema de governo, regime político, princípio da autoridade, política interna, cultura política, doutrinas e ideologias, grupos de pressão, eleição, partidos políticos, lobbies, qualidade e atitude do eleitorado, instituições políticas, qualidade e atuação das elites e lideranças políticas, política externa, afinidade e antagonismos, política de governo, política de defesa e de segurança pública, representação política, movimentos populares, terceiro setor, organizações não governamentais, atores não estatais. Expressão econômica do poder nacional. Expressão econômica do poder nacional é a manifestação de natureza preponderantemente econômica do poder nacional, que contribui para alcançar e manter os objetivos nacionais. A característica fundamental da expressão econômica do poder nacional consiste em acionar meios predominantemente econômicos, por intermédio dos quais o homem busca não só satisfazer suas necessidades vitais, como alimentação, proteção e procriação, mas atender aos requisitos de bem-estar. Para a análise da expressão econômica, estabelecem-se algumas categorias úteis à compreensão de seus elementos estruturais. Assim temos fundamentos, fatores e organizações e funções. Vejamos agora os aspectos da expressão econômica. Sistema econômico, mercado interno e externo, instituições econômicas, empresa, consumo, moeda, setor público, setor privado, doutrinas e políticas econômicas, circulação econômica, comércio e finanças, transportes, exportação, importação, balança comercial, PIB, capital, crédito, investimento, formação bruta de capital fixo, capacidade empresarial, capacidade de financiamento, capacidade de consumo, capacidade de nível de participação, processo de produção, modernização e adaptação às mudanças, matéria-prima, recursos naturais, energia, extrativismo, indústria, pecuária, agricultura, aquicultura e piscicultura, estrutura fundiária, cidades